Sou Carlos Eduardo Bevilacqua, biólogo. Estou a convite do Museu Casa de Portinari, apresentando o tema Sustentabilidade no Cotidiano. Falar hoje de sustentabilidade, frente à crise que estamos vivendo, uma pandemia mundial que mudou a forma de enxergarmos o mundo e o momento é de reflexão, né? Por algo que saiu da natureza, que é um vírus, se adaptou ao organismo humano e vem se multiplicando e causando toda essa tragédia mundial, que de antemão quero deixar meus sentimentos a todos que perderam seus entes queridos. Mas pensando um pouco nesse momento, que é um momento reflexivo, e como projetar algo diferente no futuro, a gente não pode deixar de falar da sustentabilidade. Que sustentabilidade é uma combinação de 3 fatores, onde algo para ser sustentável precisa ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Hoje, aqui em um espaço maravilhoso, mantido pelo Museu Casa de Portinari, e agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo falar de sustentabilidade. Eu quero aproveitar esse momento para transmitir algumas falas e usando um pouco o raciocínio do Miguel Nicoleles, não com as mesmas palavras, mas ele fala que o momento é de nos mantermos vivos. Então a preocupação atual é a vida humana precisa ser mantida e nos mantermos como sociedade, né? Nos mantermos vivos. É claro que o cuidado é individual. Né? Para chegar aqui eu usei máscara, passei álcool gel, todo mundo está passando por isso. Todos que estão aqui estão utilizando máscaras, tomando os devidos cuidados, mas nesse momento utilizando essa fase para a gente refletir um pouco e passar um pouco de informações que no futuro com certeza serão úteis para que a gente tenha um mundo melhor. Falando em mundo, né, em planeta, nós, da espécie humana, Homo sapiens, a gente tem algo em comum que é a nossa casa. E não a casa no local que a gente vive diariamente, mas a casa comum que é o planeta Terra. E este planeta, ele é a casa também de mais 8,7 milhões de espécies. Então, não estamos sozinhos, não podemos estar sozinhos e enxergar a espécie humana como a única espécie dominante do planeta. Então, quando a gente fala em casa comum, é uma casa onde a gente compartilha com outras espécies, espécies animais, vegetais, micro-organismos, fungos, bactérias e inclusive vírus. E um vírus adaptado a multiplicar-se na célula humana vem causando toda essa catástrofe que a gente vem passando. Falando de espécie humana, a espécie humana é uma das últimas espécies na linha evolutiva do planeta que conseguiu chegar até aqui, né, evoluindo de algumas linhas, como Homo neandertal, Homo habilis, Homo erectus, e chegando nessas, não é a mesma espécie, mas linhas evolutivas, mas a gente chega em um momento onde uma dessas espécies que se adaptou a conviver em grupo, cuidar da sua prole, manter-se a cooperação, estarem juntos numa sociedade e organizar isso, fez com que essa espécie evoluísse e chegasse à espécie dominante do planeta Terra, que é a nossa espécie. Nessa linha evolutiva deixamos muitas espécies para trás. E hoje, essa mesma espécie que evoluiu como ser social, porque o homem sozinho não sobrevive, uma criança se não tiver os cuidados necessários em toda a infância não consegue sobreviver. Diferente de outros animais, que um animal, um mamífero como um cachorro, que tem ali um período de amamentação, mas depois desse período aprende
a se alimentar sozinho na natureza, né? Ou um felino, um predador, um período que os pais, o grupo ensina ele a caçar, a se movimentar sozinho naquele ambiente, e depois de um período ele acaba se virando na natureza. E a espécie humana é diferente disso, ela precisa um do outro para sobreviver. Só que o formato que a gente vem desenvolvendo, a nossa forma de atuar e a forma de convivermos em grupo, vem colocando os indivíduos uns contra os outros. São formas que a gente vê que é o modelo de desenvolvimento adotado praticamente no mundo todo, que é um modelo consumista, capitalista e exploratório. Então é um modelo que a gente, da ciência, que eu o que eu estou falando é com base na ciência, e isso nos traz informações que a forma que estamos nos desenvolvendo como indivíduos consumistas, individualistas, no sistema capitalista, é um modelo que leva o planeta ao esgotamento. Porque não existe limite de exploração do planeta nesse formato que a gente vem a todo custo voltado ao lucro, ao acúmulo, e tudo isso vem mostrando no decorrer dos anos, por meio de algumas crises que o planeta vem apresentando, uma forma que não é sustentável. Então, esse período, nesse momento, eu acho que um momento onde a gente para um pouco, a gente se distancia um pouco dessa loucura do mundo capitalista, de buscar, de produzir, e o tempo nunca é suficiente, porque parece que a gente precisa produzir cada vez mais. É o momento de dar uma pausa, de respirar e repensar como estamos desenvolvendo a nossa atividade, como estamos nos desenvolvendo como seres humanos e como estamos envolvendo as pessoas com o que a gente faz. Então esse é um momento de reflexão para o futuro, pós-pandemia, onde a gente pode assumir, sim, um mundo sustentável, mas um mundo sustentável acolhedor, justo, fraterno, onde a gente se sinta mais uma espécie do planeta e não a única espécie dominante. E onde todas as outras espécies possam compartilhar o mesmo planeta, o mesmo ambiente em harmonia. Isso seria um futuro sustentável. As ações nossas diárias, né, é lógico que a gente precisa trabalhar, a gente precisa usar um veículo que emite poluentes, a gente precisa se alimentar, muitas vezes o alimento chega embalado, a gente usa a água e muitas vezes a gente não pensa de onde está vindo essa água, para onde vai essa água, né? Como chegou até nós. Então consumimos no dia a dia produtos, água, combustível fóssil, energia elétrica. E aí quando a gente fala em sustentabilidade no cotidiano, a gente precisa começar a avaliar as ações pequenas no nosso dia a dia, começando na nossa casa, começando no nosso convívio mais próximo e avançando, né, para nosso bairro, nossa rua, nossa cidade e o que a gente tem na nossa cidade como políticas públicas, e assim a gente vai expandindo o nosso entendimento ligado à sustentabilidade. E às vezes ações simples podem mudar as atitudes de pessoas. Eu, no decorrer do meu trabalho, da minha trajetória, né, desde 99 eu venho trabalhando com educação ambiental, tive essa oportunidade de estar em um núcleo de educação ambiental, onde a gente pensava educação ambiental todos os dias. E numa certa ocasião, num momento de descontração, na casa de um amigo, a gente estava sentado na sala, próximo à cozinha, né? E o filho dele, mais ou menos 9 anos, ele toda vez passava, a gente estava conversando, ele passava na nossa frente ali, né? Mas brincando e conversando, ia até a geladeira, abria a geladeira, às vezes pegava alguma coisa, voltava, aí em poucos minutos voltava na geladeira, abria, às vezes não pegava nada,
E ele ficava nesse indo e voltando e abrindo a geladeira. E um momento o pai dele, amigo nosso, falou, esse menino está com mania de abrir a geladeira. Eu não sei o que está acontecendo. Ele falou, porque a gente está aqui, será que ele quer chamar a atenção? Tal. Ele falou, não, ele está fazendo isso direto. E eu fiquei prestando atenção naquilo, né? E já vinha trabalhando com educação ambiental. E aí, dali a pouco, a mãe dele chamou a atenção dele. Para de abrir essa geladeira, você não está pegando nada, você não precisa ficar abrindo a geladeira. Aí deu um tempinho, eu fui ali na cozinha. E a hora que ele chegou para abrir a geladeira, eu olhei para ele, perguntei, você gosta do urso polar? Aí nesse momento ele me olhou meio espantado, né? Aí ele perguntou, por que urso polar? Ele falou, mas você acha legal, você gosta, você acha bonito? É um moleque inteligente, gosta de assistir Discovery, documentários e tal. Ele falou, eu gosto, o urso polar é bonito, né? Vive no Ártico, ele até já sabia algumas coisas. Ele falou, então, você sabia que você abrindo a geladeira toda hora, você pode estar ajudando a derreter onde o urso polar vive? Aí me olhou mais espantado ainda. Aí falou, esse cara tá maluco, não é possível, né? Ele falou, o que tem a ver eu abrir a geladeira com o Ártico, com gelo no Ártico? Aí estava do lado da mesa, eu falei, senta aqui, vou te explicar o que tem a ver. Aí ele sentou e falou, sua geladeira consome energia elétrica, não consome? Consome. Você sabe de onde vem a energia elétrica? De hidrelétrica. Eu falei, uma parte de hidrelétrica, uma parte de termoelétrica. Termoelétrica usa combustível fóssil, usa carvão mineral, usa alguns elementos que emitem poluentes, fumaça, que ajuda no efeito estufa. Aí você sabe o que é o efeito estufa? Conversamos um pouquinho sobre o efeito estufa. E falou, então o efeito estufa, ele está causando, é um dos causadores aí do aquecimento global. E o aquecimento global, ele faz com que as calotas polares começam a derreter. E um desses lugares que está derretendo é onde o urso polar vive. Aí ele ficou me olhando e ele viu um nexo no que eu estava falando. Ele falou, nesse sentido, tudo bem. Ele pegou e deixou por isso mesmo. Depois brincou comigo, né? Eu sentei lá, continuei conversando com o pai dele, ele voltou ainda na sala, ele falou, e o urso polar, hein, tal. E aí a gente ficou nessa e tal. E eu vi que nesse momento ele parou de abrir a geladeira. Depois de alguns dias, né, conversando com um amigo meu, ele falou, qual foi a história que você contou, né? E eu falei, eu contei uma historinha do urso polar. Ele falou, então, ele parou de abrir a geladeira. E algo que naquele momento eu tive aquela ideia de falar algo que pudesse mexer com aquela criança, e ele mudou uma ação que estava ali corriqueira, né? E na educação ambiental, às vezes a gente falava que as pessoas, todas as pessoas têm essa relação com a natureza porque a gente veio da natureza, né? A espécie humana viveu por muito tempo diretamente ligada à natureza. Então a gente tem esse vínculo direto com a natureza, faz parte da nossa essência. E a gente falava que às vezes a gente precisa ligar a chavinha da natureza da pessoa, né? Dar um clique ali para ela conseguir entender e sensibilizar-se para aquela importância da vida dela como ser da natureza. E eu acho que a gente conseguiu nesse momento aí, conseguir dar uma ligada na chavinha, né, do filho de um amigo nosso, que até pouco tempo atrás conversei com ele, falou, olha, ele vai querer ser biólogo e tal. Então assim, eu acho que poucas coisas, momentos que a gente às vezes pega ali, numa brincadeira, numa conversa, a gente pode às vezes mudar o rumo de algo muito maior. Então eu falo isso, né, no sentido de dar a devida importância para o nosso dia a dia, nas pequenas ações, nas pequenas conversas, no envolvimento de pessoas, para essa questão sustentabilidade, integrar-se mais à natureza, nos sentir pertencentes à natureza, e aí começar a prestar atenção no nosso consumo. O que a gente está consumindo? Gerou resíduo? Como que a gente está destinando esse resíduo? A água, que é um bem finito, mas essencial à vida, como que a gente está usando? Usamos a água, essa água vai para onde? É tratada? Né? Onde estamos inseridos? Qual o efeito da nossa ação diária neste local?
Então são esses pensamentos que eu quero deixar aqui nessas falas para que a gente consiga talvez ligar a chavinha da natureza e passar a deixar ela constantemente ligada e nos sensibilizarmos para essa questão. Vamos, pós-pandemia, buscar um mundo sustentável? Então, é por aqui que eu encerro a fala. Esperamos que o conteúdo tratado possa contribuir com a preservação do planeta e da vida humana.